Há muito, muito tempo atrás, animais que tinham 4 membros, pulmões, uma pele impermeável e botavam um ovo com uma casca dura, conquistaram definitivamente o ambiente terrestre e dominaram a Terra por mais de 150 milhões de anos. Eles eram os dinossauros. Mas aí, num determinado momento, aconteceu algo que iria mudar isso para sempre. Nossa mãe, mas todos os dinossauros morreram? Na verdade não é bem assim. Existem dinossauros que vivem entre nós até hoje. Oh no. Era isso aí, o dinossauro? Pois é, o filme O Parque dos Dinossauros usa a ciência para tentar recriar este grupo de animais que dominou a Terra por tanto tempo. Sabemos que há 65 milhões de anos atrás, o impacto de um meteoro provocou a extinção de quase 70% de todos os seres vivos na Terra. Muita poeira foi levantada, deixando a Terra numa escuridão durante anos, o que afetou certamente a fotossíntese e toda a cadeia alimentar. Mas algumas espécies sobreviveram, inclusive de dinossauros. A maior parte foi extinta, mas alguns descendentes originaram o grupo que hoje nós chamamos de aves. Mas por que será que a maior parte dos dinossauros acabou extinta, enquanto que o grupo que deu origem às aves não? Menos fotossíntese significa menos comida para os grandes herbívoros. E a consequência também vai ser menos comida para os carnívoros. Porém, animais pequenos com uma demanda energética menor conseguiriam sobreviver a esse período de estresse. Mas vamos voltar um pouco no tempo para entender a história evolutiva dos animais que saíram da água e conquistaram o ambiente terrestre. O primeiro grupo é o grupo dos anfíbios, constituídos aí por salamandras, sapos, pererecas, rãs. Esse é o grupo mais antigo que contém 4 membros, o que permite um deslocamento muito melhor no ambiente terrestre. Eles também possuem pulmões, mas parte da sua respiração ocorre pela pele, por ela ser muito fina, delgada, permitindo a troca de gases diretamente com as células. Porém, os anfíbios são muito dependentes da água. Além de poder perder água pela pele, que é muito fina, a sua reprodução é externa, sendo os gametas liberados na água, e os ovos ficam na água sem nenhuma proteção. Possuem uma camada gelatinosa e secariam fora da água. Mas então um novo grupo apareceu, e com ele novidades evolutivas que revolucionaram e permitiram de fato a conquista do ambiente terrestre, sendo possível agora habitar ambientes muito mais secos. Esses são os répteis, e que tem como representantes tartarugas, lagartos, cobras e crocodilos. As grandes inovações desse grupo foram, primeiro, fecundação interna, agora não precisando mais de água. E o resultado, o embrião agora fica alojado num ovo amniótico, que é impermeável e possui quase que uma lagoa particular dentro do ovo protegendo o embrião. Agora esse ovo pode crescer longe da água sem nenhum problema. A outra novidade é em relação à pele. Diferentemente dos anfíbios que possuem uma pele muito fina, agora aqui a pele é mais grossa
e é impermeável pela grande quantidade de queratina, formando uma camada que impede a perda de água através da pele. Enfim, chegamos aos dinossauros, grupos de animais muito diversos, mas que tinham como característica a presença de ossos formando um quadril, permitindo que tivessem uma postura mais ereta ou inclusive fossem bípedes. E como já falamos, alguns deles foram ancestrais das aves modernas de hoje, sendo inclusive encontrados fósseis que tinham a presença de penas. Então será que os dinossauros voavam? Diferente da visão passada por filmes, em que os dinossauros são apresentados como grandes lagartos somente com escamas, o que é muito mais provável é que eles apresentem penas e tivessem a aparência mais ou menos assim. Essas penas, elas inicialmente poderiam ser uma vantagem a planar. Esses animais poderiam aproveitar da gravidade e saltar de alturas mais elevadas, conseguindo aí chegar a distâncias maiores. E a partir desses ancestrais apareceram as aves modernas, com suas adaptações voltadas ao voo, conquistando um ambiente que ainda não havia sido muito explorado pelos vertebrados: o ar. Novidades como ossos leves, ossos pneumáticos, além de pulmões com sacos aéreos, diminuíram a densidade dos corpos e foram determinantes para o voo. Além disso, as penas também contribuem com a manutenção da temperatura do corpo, permitindo uma maior atividade que é necessária no bater das asas. Essa é a história dos animais vertebrados, que também é a nossa própria história. Saindo dos oceanos, tivemos o aparecimento de mandíbulas em peixes, seguidos depois de esqueletos ósseos, 4 membros que permitiram a saída e a conquista do ambiente terrestre associado com pulmões, pele impermeável e ovo amniótico, conquista do ar e endotermia. Mas ainda falta uma pequena parte dessa história, que é dos mamíferos. Pequenos descendentes de répteis, parecidos com os roedores de hoje, sobreviveram à grande extinção de 65 milhões de anos atrás. Estes animais possuem 2 inovações. A primeira é a glândula mamária, uma nova forma dos adultos alimentarem os filhotes. E a segunda é o pelo, que também permite uma manutenção da temperatura do corpo mais constante, o que torna os animais mamíferos endotérmicos, assim como as aves. Esses animais mantêm uma alta taxa metabólica, que permite uma movimentação maior e permite também a sobrevivência em ambientes mais frios. Mas para isso esses animais precisam de uma quantidade de alimento muito maior. Diferente de animais ectotérmicos que conseguem sobreviver em ambientes mais estressantes, como desertos, profundezas dos oceanos, com menos alimento, e que ficam economizando energia sempre que possível, paradinhos. Diferente de nós mamíferos, que precisamos de muita comida e essa energia a maior parte é usada para manter nosso corpo aquecido, então perdemos muita energia sendo dissipada por calor ao meio ambiente. Mas temos estratégias para tentar minimizar isso, como por exemplo uma camada de gordura na pele, funcionando como isolante térmico. Essa é a nossa história evolutiva, e a nossa árvore genealógica começa com ser tetrápode, que vai dar origem aos anfíbios atuais e que teve ramificações, um lado dando origem aos mamíferos, outros répteis atuais, tartaruga, cobras, lagartos e também aos crocodilos, que está na mesma ramificação dos dinossauros, os quais acabaram sendo os ancestrais das aves modernas de hoje. E assim terminamos nossa história dos vertebrados com os tubarões, peixes ósseos e os tetrápodes, e aqui um detalhe maior sobre todos os grupos dentro de tetrápodes. Até mais e tchau!